Olha, com o preço do petróleo muito alto e sem perspectiva de queda, o mercado financeiro fica em dúvida, sobre esse caminho da política monetária brasileira. As apostas no corte da Selic, na taxa básica de juros aqui do Brasil, deram uma boa esfriada. E já começa agora a crescer a ideia de que o cupom pode até mesmo manter a Selic nos atuais 15% ao ano. Quem fala mais com a gente sobre isso é o Rafael Fulanetti, apresentador também aqui da CNN, que traz nessa visão agora sobre essa taxa básica de juros. Fulanetti do céu, O cenário todo mudou. Aliás, acabei de trazer o boletim Focus, aqui há pouco. Pela segunda semana consecutiva, o mercado voltando a rever para cima a projeção de taxa básica de juros. Será que a gente vai ter mais uma manutenção de juros agora e não mais um corte? Banco Central não cumpriria um guidance? Como que tem sido o teu olhar para isso, Fulanetti? Bom dia para você. Débora, bom dia. Pegando o gancho que o Theo disse, não está fácil. E no mercado tem uma bolsa onde as pessoas negociam a probabilidade de corte de juros. E quem que está lá? Estão os grandes bancos, grandes seguradoras, grandes fundos, lá que as pessoas tentam fazer ali a proteção ou suas convicções do que vai acontecer sobre o juro. E olha que curioso, há pouco tempo atrás, a gente imaginava esse mercado, né, ele precificava 70% de chance de você cortar meio ponto percentual agora, nessa reunião de março, ou seja, o juro no Brasil sair de 15 para 14,5, que já ajudaria um pouco o empresário, o varejo, todas as economias, setores expostos a uma taxa de juros maior. Agora, o que aconteceu? Eu diria que aconteceu quase que a tempestade perfeita, se a gente for olhar nessas últimas 2 semanas. Saiu dado de varejo no Brasil mais forte, então todo mundo reacendeu a preocupação com a atividade econômica forte. Saiu dado de emprego muito forte também, todo mundo vendo que a atividade econômica está forte, e estourou uma guerra. E essa guerra que todo mundo achava que ia ser rápida, ia ser coisa que ia passar, que ia ser resolvido, está durando mais tempo do que o mercado esperava. Eu estava ligando para as mesas de operações, conversando com esses operadores, que minha função aqui é te falar o que está acontecendo nos bastidores, então estava ligando para essa turma. Impressionante o desespero dos operadores na sexta-feira. Todo mundo ali que tinha um call, que a gente fala, né, um cenário de aposta, de queda da Selic, deu um cavalo de pau completo. Está todo mundo agora, eu diria que a grande maioria do mercado, acreditando numa queda de 0,25, até para poder ficar um pouco em linha com o que o Banco Central estava falando ali. Mas já existe uma parte dessa turma que está apostando, inclusive, em manutenção. O legal é que você vê esses números, né? Então, assim, a probabilidade da manutenção da taxa de juros, que era algo próximo de zero, já subiu para 40%. A chance de corte de 25 pontos está por volta de 50%. E o cenário base do mercado, olha que curioso, que era uma queda de 50 pontos, ou seja, cair 0,5%, agora virou só 10%. Então, o que a gente está traduzindo para quem nos escuta, você que é empresário, você que é empreendedor? É um cenário ainda de juros mais alto no mundo e juros mais altos no Brasil por conta dessa tempestade perfeita. Enquanto o petróleo ficar acima de $100, enquanto a gente não tiver essa liberação do Estreito de Hormuz, agora também essa passagem no IEM, a vida vai ser muito difícil. É muito difícil a gente ver o Banco Central ser mais agressivo nesse quadro de juros. Eu te falei, no início do ano, todo mundo achava que o juro no Brasil ia sair de 15 para 13, para 12,75, 12,5. Olha, é bem possível que a gente chegue no final do ano, se esse cenário se mantiver, com juro a 14, 13,5, que para quem é empreendedor, toma dinheiro, para quem vai comprar televisão lá para a Copa do Mundo e vai financiar, Débora, a vida vai Isso é ficar mais mais difícil. difícil. Tem esse lado negativo, Rafael, mas a gente também vinha acompanhando um movimento interessante com essa diferença, com essa atratividade que acaba sendo um juros mais elevado, diferença, de juros em relação ao que a gente tinha no mercado internacional. A gente conseguiu atrair um bom fluxo estrangeiro e ainda tem a questão do Brasil ser um forte produtor de petróleo.
tudo tem um lado negativo e tem um lado positivo. Se a gente tem uma taxa de juros ainda elevada, você acredita que esse fluxo também de capital estrangeiro pode continuar migrando, dada que a nossa bolsa também é muito lastreada em commodity, ou o cenário global não é mais favorável para essa situação devido agora à guerra? Olha, o Brasil, dentro dos países emergentes, ele está um pouco mais protegido porque a gente é exportador de petróleo, mas não tem como a gente fugir dessa crise. Eu estava olhando os dados, Débora, esse final de semana, você que lê aí o Furlan News, está no meu WhatsApp, o fluxo de estrangeiro ainda ele continua vindo, né? Entrou 2 bilhões de reais essa semana de estrangeiro no Brasil. O fluxo está 42 bilhões de reais para frente. Agora, se essa guerra continuar, vai ter aquela migração para o Porto Seguro, que é a Treasury americana, que é o título do governo americano, que é o ouro. Então, não tem como a gente fugir muito dessa confusão, não. Fora que vai reacender todo o debate local. A Petrobras vai subsidiar? Quanto que está a defasagem do diesel hoje? Vai ser usado para fins de segurar o preço, a Petrobras? A Petrobras é um peso relevante da Bolsa Brasileira e pode sofrer com isso também. Inflação no Brasil, com esse petróleo, costuma reacender também a preocupação. O próprio debate da escala 6x1 que o Brasil vai ter agora, vai passar, não vai passar, o quanto que isso vai gerar de inflação na economia. Então, e o cenário eleitoral, que é incerto, tem muita volatilidade. Então, nesse período, o Banco Central é muito provável que prefira cautela, ou seja, cortar menos juros do que o mercado achava. E eu acredito que para essa reunião é muito difícil que ele não corte, porque de alguma forma ele guiou o mercado para uma queda de juros, mas talvez corte menos do que o mercado ache, que é essa aposta de 25 pontos, 0,25 agora. Então é um cenário de cautela. A bolsa caiu pouco nesse tempo, muito por conta desse fluxo, mas eu diria que agora o cenário é ter calma e observar. Quero muito agradecer, Rafa Furlanetti, por todos os destaques e análise sempre, apresentador aqui da CNN. Ótima semana para você, meu querido. Até uma próxima. Valeu, abração. Tchau, tchau.